Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo do CRB no Rei Pelé. O Galo enfrenta o Vila Nova de Goiás. A partida será às 8h30 da noite. Boa sorte ao Galo, que está precisando mesmo vencer, já que os resultados dos últimos jogos não foram bons. A equipe alvirrubra volta a jogar no sábado contra o Londrina, aqui em Maceió. Os outros clubes também jogam neste final de semana. Depois das fortes chuvas que atingiram o estado, 3 pessoas já morreram com suspeita de leptospirose. Mais informações ao vivo com o repórter Leandro Melo. Leandro, em relação a pacientes, algum caso confirmado já? Fala, Sabrina, ainda não, viu? Mas eu tô aqui com um dado interessante. O Hospital Elvio Alto diz ter recebido 20 pessoas com casos suspeitos da doença, enquanto a CESAL aponta 23 notificações também de pessoas suspeitas, mas com 3 mortes. Inclusive, essas 3 mortes ocorreram entre pessoas que moravam em cidades como Maceió, Atalaia e União dos Palmares. Eu tô aqui com a Silvana Tenório, que é a responsável técnica do programa de zoonoses da CESAL. Boa tarde, Silvana. Diante desses números, é motivo de preocupação? Sim, com certeza é um motivo de preocupação. Nós já vínhamos falando sobre isso desde o início das chuvas, desde o início do ano, na verdade. Nós já falávamos que esse período é um período que preocupa, porque é um período de chuva. Esse ano foi diferente, porque tivemos muita chuva, muita enchente, água parada. E a gente já vinha alertando esses números, assim, a gente já vinha esperando um aumento nos casos suspeitos de leptospirose, desde que começamos com aquele período de chuva. Agora a gente percebe que esses números, principalmente esses apontados pela CESAL, eles se intensificaram depois dessa chuva, né? Porque desses 23 casos, 15 foram registrados após esse período, logo agora no começo do mês. Exatamente. Nós temos esses dados de 15 casos suspeitos, foi no período de 30 de maio até 10 de junho, que é justamente o período pós-enchentes. Então, desses 15 suspeitos, nós temos 3 óbitos que são suspeitos de leptospirose, que deram entrada, estão em investigação. 9 pessoas encontram-se internas, também fizeram exame, coletaram exames para fazer, também estão em investigação. E 3 pessoas que deram entrada já receberam alta. Agora, apesar desses números, né, que a gente fala que são números que de uma certa forma preocupam, estamos tratando ainda de casos também suspeitos, tanto nas entradas quanto nos óbitos, né? Mas de que forma a CESAL está tentando investigar, está tentando confirmar a presença ou não dessa doença? Então, nós estamos atualizando esses dados diariamente. Os exames estão sendo feitos, alguns são feitos aqui em Maceió, outros encaminhados para confirmar, encaminhados para fora do estado. Nós temos feito um trabalho de sensibilização dos profissionais de saúde e também da população, porque o que a gente mais orienta e faz até um apelo é que a população que teve contato com essa água nesse período, se desenvolver sintomas compatíveis com a leptospirose, que são sintomas de febre, dores musculares e um sintoma característico que é dor na panturrilha, não acha que é uma virose e vai tratar em casa, busca a unidade de saúde, porque só o profissional de saúde vai poder suspeitar. E assim, muito óbito acontece por leptospirose, porque quando o paciente busca a unidade de saúde, já está numa situação grave. Então a gente faz o apelo, tanto à população que viu que correu o risco, viu que se expôs a esse risco, busca a unidade de saúde diante dos primeiros sintomas, e as portas de entrada dos profissionais de saúde que atentem para que nessa época está mais suscetível à leptospirose e que suspeitem, que peçam exames caso apareçam esses sintomas característicos. Ok, Silvana, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Então, só lembrando que uma das formas de transmissão da leptospirose é através do contato com a água contaminada por urina de rato. Então, fica a dica, andou na rua, tempo chuvoso, viu que tem uma retenção de água na rua, é bom evitar este tipo de contato. Sabrina. Obrigada, Leandro, pelas informações. Muito cuidado, gente, com a leptospirose. Com a chegada do período junino, o Detran intensifica as ações de conscientização e fiscalizações, principalmente quando o assunto é embriaguez ao volante. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a chefe de Educação para o Trânsito, Ana Buarque. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Ana, esse período é muito complicado mesmo. Muitas festas, as pessoas, bebem e aí pegam o carro. Boa tarde. Nós estamos desenvolvendo nesse período junino as ações para a segurança no trânsito. Então, nós vamos atuar com palestras, campanhas e o parceiro que é a Lei Seca,
o que é que ocorre? O excesso de velocidade é um ponto considerado crítico, o abuso do álcool, por isso que a lei seca está tão presente, como também o uso do celular e a falta da revisão do veículo. E essas ações, elas vão ocorrer onde? Vocês vão a lugares, vão espalhar materiais nas ruas? Essas ações elas vão ser realizadas em universidades, entidades, escolas, hospitais, tentando conscientizar, sensibilizar a população para o alto índice de acidentes no trânsito, visto que nesse período junino a gente observa que as pessoas elas ficam mais propensas a fazer uso de bebida alcoólica, elas por conta disso, elas já excedem a velocidade, já utiliza o celular. Veículo não é só combustível. Veículo também é conservação dos pneus, veículo é alinhamento, é balanceamento, é freio. E as pessoas ficam preocupadas unicamente de colocar o combustível para poder passear. Então, essa também é uma nossa preocupação. Vocês também vão aos centros de formação, né? Sim. Os centros de formação, que são os CFCs, conhecidos como autoescolas, vai ter também uma campanha intensa com aqueles alunos que são futuros condutores. E também tem os condutores que estão fazendo algum tipo de curso, para que eles saiam de lá mais sensibilizados e conscientizados para um trânsito seguro. Vocês já realizam essas campanhas, né? Essas palestras. Como é que é a aceitação do público? Ele recebe bem essas informações? Porque ainda persistem aqueles que cometem essas infrações, principalmente quando a história é embriaguez ao volante. Quando nós planejamos essas ações, nós planejamos justamente com o objetivo dessa segurança. Saímos agora do Maio Amarelo, que é um movimento mundial, né, de sensibilizar e conscientizar. E essas campanhas, ela realmente tem uma aceitação. Às vezes a gente fica achando que não, que a população não vai aceitar tão bem, mas é quando elas começam a ver como é seguro elas ficarem sensíveis ao comportamento, né, no trânsito. Porque qual é o objetivo maior? A preservação à vida, né? E eu estou falando do período junino, onde é mais condutores, motociclistas, mas eu tenho outros atores no trânsito. São os passageiros, são os ciclistas, né? E que eles também ficam vulneráveis. Aproveito aqui para pedir para que os motociclistas utilizem seu capacete, que prenda bem a fivela, que evite de transitar em filas duplas, né? Que isso é um momento, uma ação preocupante para nós que fazemos o trânsito. E além da campanha, né, essas campanhas educativas de conscientização, também vai ter intensificação nas fiscalizações durante esse período, né? Vai ter operação de lei seca, como já tem, mas vai ter mais ainda os motoristas que fiquem bem atentos. Pois é, a lei seca, ela já é uma campanha, né, uma ação permanente, mas nesse período junino, a lei seca, ela vai ter realmente que intensificar. Então, não só na cidade de Maceió, mas como nos demais municípios. Nós já começamos a campanha São João, porque nós estamos com um ciclo de palestras nas empresas de transporte coletivo, nós estamos ministrando capacitação para todos os agentes de trânsito da SMTT, de Maceió e também dos demais municípios. Então, toda ação ligada a trânsito, a segurança, realmente ela vai ser mais intensificada nesse período. Há evidências, números que comprovem que nesse período junino há um maior número de ocorrências, acidentes? Sim, o pessoal que trabalha na estatística, né, do Detran, assim como também o da Lei Seca, eles começam a observar que esse número cresce muito, porque é o período que as pessoas fazem mais uso. Né? Estão mais empolgadas, né? Eles ficam muito eufóricos, né? Então ele acha assim que para se divertir ele tem que beber. Ninguém está proibindo que você faça uso da sua bebida. É que você tem que fazer o uso, mas você não pode dirigir.
né? Tem essa consciência. Tem um amigo da vez, que também é uma ação da própria Lei Seca, que passa pelos bares, conscientizando ali que as pessoas não devem fazer uso após, né, ingerir bebida. Tem as nossas ações, que nas empresas a gente já começa a solicitar esse pedido. Quando nós vamos na empresa, não é só com aquele grupo de motociclistas ou de condutores. Interessante que os demais servidores daquela empresa, eles querem participar. E durante essas ações, essas palestras, eles começam a identificar que tinham muitas coisas que eles ainda não sabiam. Então é por isso que a aceitação, porque aí vai passando de um para o outro. Então, por mais consciência dos motoristas, Ana, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigada. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Amanhã também tem boletim de ocorrência às 5h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã.